texto bastante conhecido da palavra de Deus. Diz assim o texto: vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Em muitas igrejas, nos nossos dias, o ensino sobre a oração está muito ligado à manipulação de Deus, para que Deus faça aquilo que as pessoas querem, para que Deus atenda os desejos pessoais de cada um. Deus é colocado na parede como se fosse um ídolo, e ali ele é manipulado, ele é esfregado para que ele possa fazer aquilo que as pessoas querem. Muitas vezes usam textos da Bíblia até para afirmar isso, como por exemplo o texto que diz: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. Mateus capítulo 7, de 7 a 11. Ou então eles vão pegar um texto paralelo, que diz assim, lá em Lucas 11, 9 a 13, é um outro texto, para afirmar que a oração é como se fosse um cheque em branco, assinado, e que ali você pode preencher com aquilo que você quiser. Mas o texto, tanto esse de Mateus, capítulo 7, de 7 a 11, quanto o paralelo lá em Lucas, ele está falando de coisas específicas. O primeiro texto que eu li, o capítulo 7 de Mateus, vai dizer assim: portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. E o fato de Deus estar dizendo que vai dar coisas boas para nós, para quem pedir, não significa que Ele vai atender todos os nossos desejos, não significa que Ele vai fazer todos os nossos caprichos, não significa que Ele vai fazer qualquer coisa que a gente pedir para Ele. O texto está dizendo: se o seu filho pedir pão, você vai dar pedra? Se pedir peixe, vai dar uma cobra? Está falando o quê? De alimento, falando de coisas necessárias, daquilo que é necessário, daquilo que nós precisamos. Nós podemos orar, podemos colocar tudo diante de Deus. Deus ele pode abençoar nossas vidas de qualquer maneira, se tudo o que Ele fizer for feito para a glória dele. Eu creio que Ele abençoa, mas não significa que Deus ele está à nossa disposição para atender os nossos caprichos. O texto de Lucas, capítulo 11, vai terminar dizendo assim, se vocês são maus e sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo a quem o pedir. É muito diferente, aquilo que a Bíblia está ensinando para nós, da maneira como essas coisas elas têm sido interpretadas ao longo dos anos, ao longo dos tempos, através da história da igreja. E hoje eu me senti desejoso
de colocar, ler esse texto da oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso é chamada de oração modelo. E a oração do Pai Nosso, alguém já disse que ela está dividida em 2 blocos. O primeiro bloco, a gente ora e pede ao Senhor para que o mundo de Deus venha fazer parte do nosso mundo. E o segundo bloco, a gente leva o nosso mundo para Deus. As 3 primeiras petições, são: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso aí é o mundo de Deus vindo para o nosso mundo. E o nosso mundo sendo levado para Deus, olha bem a diferença. Dá-nos o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação. É muito diferente o modelo de oração que Jesus ensina para a gente, desse modelo manipulador que muitas pessoas tentam colocar na cabeça da igreja, na cabeça do povo, na cabeça de cada um de nós, porque muitas vezes nós somos pegos praticando essas coisas, orando e esquecendo que a oração é um tempo de relacionamento com Deus. A oração é um tempo em que nós podemos abrir o nosso coração diante de Deus e buscar essa intimidade com Ele. E buscar essa intimidade com Deus, a primeira coisa que eu devo desejar, que eu devo ansiar, é o quê? É que o mundo de Deus, ele venha a ser santificado na minha vida. Então, a esse Deus que é Pai, eu posso chegar com intimidade, e a primeira coisa que eu devo desejar é santificar o nome dele na minha vida. Essa é a primeira petição de Jesus na sua oração modelo. Essa deve ser a primeira atitude que eu e você devemos ter para trazer o mundo de Deus para o lugar em que nós vivemos. E se Jesus está dizendo que a primeira coisa que a gente deve fazer é santificar o nome do Senhor, ele está denunciando que o mundo, com os seus discursos religiosos, tanto o dos tempos passados quanto os dos dias atuais, não tem conseguido santificar e glorificar o nome de Deus, o Criador. A sociedade vive corrompida, nós vemos muitos conflitos, muitas tensões nas relações, conflitos, brigas, desentendimentos que muitas vezes começam dentro dos arraiais dito evangélicos, dentro da igreja cristã, pelo mundo afora. Então, a primeira coisa que a gente deve desejar, que a gente deve colocar diante do Senhor, que a gente deve buscar com toda a nossa força, é santificar o nome do Senhor. E santificar, biblicamente, significa louvar, bendizer, tornar santo. Podemos dizer também que significa justo, perfeito, bom e puro. E apesar disso, o sentido mais profundo que implica essa expressão santificar, são 2 dimensões. A primeira define o ser de Deus e a segunda vai definir o agir de Deus. Santificar o nome do Senhor significa a gente entender quem Deus é. Deus é santo. Por isso a palavra diz: seja santo como eu sou santo. E a segunda coisa faz com que a gente entenda o agir desse Deus, que é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus bom, é um Deus maravilhoso. Então, santificar o nome do Senhor significa que ele não pode ser confundido, por exemplo, com qualquer coisa desse mundo. Isso aí já estava previsto lá no começo, quando o Senhor deu os 10 mandamentos. Diz o quê? Que não deveria criar para si
né? Nada que pudesse tirar a santidade de Deus e comparar Deus com imagens, né? De pessoas, de animais, de coisas da natureza. Então a gente não pode confundir Deus, o Deus que é pessoal, o Deus que é santo, o Deus que é eterno, o Deus que é puro, o Deus que é verdadeiro, com nenhuma outra coisa que a gente venha olhar e dizer que isso aqui pode ser Deus. O povo lá se esqueceu disso, né? Rapidamente. E ali, enquanto Moisés estava lá no alto do monte conversando com o Senhor, eles foram e fizeram o quê? Um bezerro, né? E ali aquele bezerro disseram que era o Deus que tinha tirado eles do Egito. Né? Não podemos comparar a glória de Deus com a glória de nada desse mundo. Então não pode ser confundido. Então, apesar de Deus estar próximo, né? Porque a gente chama Ele de Pai, estar próximo para nos socorrer, né? E socorrer principalmente os mais vulneráveis. Então, ao orar dessa forma, ao fazer essa petição, o Senhor nos leva a desejar viver essa experiência de Deus, de não nos deixarmos corromper e adorar as coisas desse mundo. O Senhor nos convida a sermos santos como Ele é santo. Devemos buscar a sua natureza, né? Devemos ter comunhão com Ele, devemos nos encher do Espírito Santo, devemos imitá-lo em suas ações no mundo. Imitando como, pastor? Sendo justos, sendo bons, sendo perfeitos, sendo puros, como o Senhor é. Agindo assim, agindo dessa forma, faremos com que o Senhor seja venerado e honrado, ou seja, santificado no nosso meio. Não fazemos isso quando buscamos a presença de Deus para tapar os nossos buracos no mundo, né? Pedindo a Ele para abençoar nossas vidas naquilo que nós queremos egoisticamente. Não é dessa forma que a gente vai glorificar a Deus, né? Suprindo os nossos caprichos, nossos interesses e nos lembrando dele só quando precisamos de ajuda, ou seja, fazendo de Deus um ídolo. Quantas pessoas, né, vão para a igreja e dão testemunhos, né, de coisas maravilhosas, né? Os testemunhos são sempre maravilhosos, né? De bênçãos grandiosas, né? De coisas incríveis que aconteceram, né? Recentemente a gente já falou aqui, né, de uma das pessoas ligadas lá ao caso desse Banco Master, né? Que foi para a igreja dar testemunho lá na igreja dele, que depois que ele começou a dar oferta, a dar dízimo, a investir no reino, a vida dele melhorou. Só que o dinheiro que ele estava trazendo para a igreja era um dinheiro sujo, dinheiro, né, da aposentadoria dos idosos, dinheiro de sonegação de imposto, dinheiro de falcatrua. Olha só o nível das pessoas, né, como que elas, né, brincam. Isso aí é brincar com Deus. Isso aí é algo inimaginável para uma pessoa que realmente tem o Espírito Santo dentro do seu coração. Não dá para a gente aceitar que essas coisas elas possam continuar se multiplicando. Não dá para a gente achar que Deus tem que ficar dando carro novo, casa na praia, viagens a cada 3 meses e dizer que isso aí é sinal da bênção de Deus. A gente não tem problema nenhum a gente ter casa nova, ter carro novo, né, poder viajar, mas essas coisas a gente consegue com o nosso trabalho, essas coisas a gente consegue com a nossa vida, sendo, né, organizados, estruturados financeiramente, né, a gente vai trabalhar e vai conseguir. A gente pode não conseguir ir para Paris, mas a gente vai conseguir ir para Copacabana.
gente pode não ir lá para Londres, né? Mas a gente pode ir para Belo Horizonte, para Brasília, para o Fortaleza. A gente pode fazer as coisas, né? Basta que a gente trabalhe, se organize, que as coisas vão acontecer, Deus vai fazer a gente prosperar. Mas não é, né, fazer com que a nossa relação com Deus ela venha depender da gente ter essas coisas. Porque nem todo mundo consegue ter isso. E se a gente fica olhando para Deus como o gênio da lâmpada, que fica ali atendendo os nossos pedidos, quando isso não acontecer, a gente vai se frustrar. E o nosso relacionamento com Ele vai quebrar. Porque é assim, né? A gente, enquanto a gente está sendo servido, as coisas estão acontecendo, está tudo ótimo. Né? Pensa na tua relação aí com as pessoas aí que você conhece. Existe muita gente interesseira nesse mundo, não é verdade? Né? Então, se você está ali fazendo a vontade dela, você é o melhor amigo, a melhor amiga, você é o melhor filho, melhor irmão, melhor, né, pai. Mas para de fazer a vontade, para ver se não vai criar um conflito, se não vai ter um problema. E muitas vezes as pessoas acabam levando isso para essa relação com Deus. Então, é necessário que a gente santifique o nome de Deus, e nós santificamos o nome de Deus com as nossas ações, imitando as ações dele nesse mundo. Amém? Amém. A segunda coisa, né, a segunda petição que Jesus nos ensina é o que venha sobre nós o teu reino. Essa é a segunda petição que Jesus vai ensinar aos seus discípulos. Essa é a segunda coisa que Jesus deseja que desça do mundo de Deus para a terra, para o nosso mundo. O reino de Deus não designa um território, não designa um lugar de ação de Deus, mas significa a autoridade divina vindo sobre esse mundo e transformando tudo aquilo que é velho em novo, o que é injusto em justo, o que está doente em são, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação. Jesus, ele nunca deu uma definição exata do que seria esse reino, mas ele deu algumas pistas, né? Ele disse que o reino é como um tesouro escondido no campo e que quem o encontra vende tudo, né, para poder comprar aquele campo. Outra imagem é de uma pérola preciosa, cuja aquisição vale a pena sacrificar tudo, né? Ou seja, nessas duas imagens do tesouro e da pérola de grande valor, o reino de Deus é aquilo de mais precioso e de mais valioso que a gente pode ter. Ser parte do reino de Deus, ser parte do governo de Deus nesse mundo, ser parte da transformação que Deus deseja realizar nesse mundo que é caído, um mundo que é marcado pelo pecado, marcado pela corrupção, da desobediência do ser humano, que faz com que as relações elas cada vez se tornem mais quebradas, que faz com que as pessoas se tornem cada vez mais egoístas, que faz com que a injustiça ela se alastre de uma forma sobremaneira, que faz com que as guerras elas se multipliquem por todos os lados, inclusive começando dentro das casas, né? A gente fica olhando para as guerras e acha que a guerra é só esses conflitos grandes que tem lá, né? No Irã, nos Estados Unidos, na Ucrânia, em Israel, no Líbano, na Palestina, na África. Mas não, as guerras elas começam dentro da nossa casa. As guerras começam dentro de nós. Tiago vai falar, ó, vocês pedem e não recebem porque vocês estão guerreando dentro de vocês com as paixões de vocês. Vocês estão pedindo para atender o próprio vosso desejo egoísta. Por isso que vocês pedem e não recebem. Então, o reino de Deus, ele também é comparado a uma semente pequena, menor semente das hortaliças e se torna uma grande árvore
que as aves do céu vêm e se aninham nela, ou como fermento, né, uma força que a tudo transforma e faz se desenvolver, ou ainda um reino que nos convida a sermos parte, termos intimidade de podermos nos sentar à mesa com o Senhor. Ser parte do governo de Deus nesse mundo. Os discípulos ouvindo, né, que Jesus estava falando sobre o reino, em um dado momento, a mãe de Tiago e João vira para Jesus e fala assim: Jesus, quando chegar lá o teu reino, o Senhor deixa que o teu filho, os meus filhos sentem uma à tua direita e outra à tua esquerda. E Jesus vai dizer: vocês não sabem, né, que aqui nesse mundo, né, aqueles que governam, que dominam sobre vocês, exploram vocês, mas no reino de Deus não é assim. E tanto assentar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim, mas isso aí é o meu Pai quem decide. E a gente fica, né, querendo levar a nossa mentalidade humana, a nossa limitação, para essas coisas que são espirituais. Por isso nós precisamos orar e buscar ter intimidade com o Senhor, para que Ele possa ir enchendo as nossas vidas, os nossos corações, e nos mostrando o que significa ser santo, o que significa vir o reino de Deus sobre as nossas vidas. É na intimidade, na palavra, na oração, no silêncio, na escuta, no culto, no louvor, que Deus vai falando as nossas vidas e vai nos mostrando aquilo que Ele espera, sonha, deseja para a vida de cada uma, de cada um de nós. Então, o reino chega quando os pobres são evangelizados, né? Quando a justiça começa a chegar para os empobrecidos, os oprimidos, quando são restaurados os laços de fraternidade, de amor entre as pessoas, entre os seres humanos, onde o respeito e a dignidade se tornam marcas do Filho do Reino. Num lugar onde não tem a exploração, não tem a violência, não tem a injustiça. São essas coisas que mostram a presença e são os sinais manifestos do reino de Deus no mundo. A Bíblia diz que a comunhão, a união entre os irmãos ali da igreja que está surgindo, no livro de Atos, ela era tão profunda que todo dia as pessoas, né, iam vendo aquela comunhão, aquela unidade, e o Espírito Santo ia acrescentando aqueles que deveriam fazer parte da igreja, aqueles que seriam salvos. É muito bom quando a gente, né, encontra um lugar, seja uma família, seja a nossa própria família, seja um ambiente de trabalho, aonde é um ambiente que tem harmonia, um ambiente que tem solidariedade, que tenha manifestações de amor, de cuidado, de preocupação. A gente quer fazer parte desses lugares, sim ou não? Sim. Né? A gente deseja, a gente sonha, né, ir para um lugar onde a gente se sinta parte ali, a gente, né, possa ajudar da nossa colaboração, mas a gente experimente o cuidado das pessoas. E o reino vem quando as pessoas, elas percebem isso. Quando eles olham para a igreja e percebem a igreja esse lugar. Quando eles olham e percebem, né, que aqueles que são os crentes são pessoas honestas, são pessoas corretas, são pessoas sinceras, são pessoas que se dispõem a ajudar. Mas a gente vê cada dia mais o que? Escândalo. O nome de Deus, o nome da igreja sendo associado à falcatrua, à inveja, à fofoca, a brigas. Pessoas usando o nome de Deus para os seus próprios interesses, para conseguir as suas próprias coisas. Não é dessa forma que o reino se manifesta.
Mas o reino, ele se manifesta quando há justiça, quando há restauração nos corações, quando o amor ele começa a se multiplicar com respeito, com dignidade, fazendo com que o reino de Deus seja percebido, seja visto. Agostinho, o bispo de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, lá do século IV, ele, quando comenta a oração do Pai Nosso, ele diz: é pois a graça do bem viver que tu pedes, quando dizes: venha a nós o vosso reino. Agostinho está dizendo que quando nós oramos, venha a nós o vosso reino, ele está dizendo que as pessoas possam ver a graça do bem viver nas nossas vidas, para que as pessoas se sintam tocadas por esse grande amor. Então, quando vivemos em harmonia, antecipamos, aceleramos e concretizamos o reino de Deus no mundo. É um viver cheio de esperança, que aquilo que nós experimentaremos no porvir, na eternidade, já possa ser experimentado aqui. Aqui é um pedacinho, A nossa vida, o lugar onde nós estamos, deve ser vivido como um pedacinho do céu, como algo que a gente vai experimentar em parte, não plenamente, porque a gente ainda vive num ambiente marcado pelo pecado e que tenta destruir e impedir que o reino possa avançar. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno elas não podem prevalecer contra a ação da igreja no mundo. Não é que o inferno vai vir e vai destruir as portas da igreja, mas é a igreja que vai sair, é o povo de Deus, os filhos e filhas de Deus, os crentes, as pessoas cheias do Espírito Santo que vão sair e vão derrubando as portas do inferno, vão derrubando aquilo que é a proteção do inferno para que ele possa continuar se manifestando aqui na terra, no nosso meio. Essa ação maligna, do Satanás, do diabo, daquele que vem para dividir, que vem para destruir, vem para roubar, vem para matar e vem para destruir. Mas nós somos aqueles que recebemos de Jesus e recebemos a Jesus, que diz acerca de si mesmo, completando isso que eu disse agora sobre o diabo, sobre o inimigo. Ele diz que ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos vida abundante, vida plena, vida repleta do gozo, da presença e da manifestação de Deus. E às vezes as pessoas confundem isso com coisas pequenas, coisas passageiras, coisas que não são eternas, coisas corruptíveis, como a roupa, como o carro, como a casa, como o dinheiro, porque tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. Isso aí, a Bíblia já diz que não ponham, a vossa confiança nesses tesouros da terra, aonde o ladrão pode minar e roubar, aonde a traça pode roer, aonde o ferrugem pode vir e enferrujar os metais preciosos, mas que a gente deve colocar a nossa confiança no Senhor. A terceira petição, a terceira coisa que a gente deve sonhar, deve orar, deve pedir a Deus para trazer o reino dele, trazer o mundo dele para o nosso mundo, é pedir ao Senhor que seja feita a vontade dele, assim na terra como nos céus. Essa é a terceira petição da oração ensinada por Jesus aos seus discípulos, que visa trazer o céu até a terra. Ao orarmos assim, também estamos denunciando, que este mundo não faz a vontade de Deus e que a vida vivida aqui se encontra em rebeldia contra o seu Criador. Pelos mesmos motivos: injustiça, exploração, violência, mentira, fofocas, adultérios, sofrimentos,
Quando a gente ora, pedindo ao Senhor que seja feita a vontade dele aqui na terra como ela é nos céus, a gente está denunciando que esse mundo aqui está muito longe da vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, somente é possível quando nós tiramos os olhos do nosso próprio umbigo e cremos na força do amor do Pai, que apesar do nosso pecado, é superado pela misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias são sem fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a fidelidade do Senhor. Muitas vezes a gente foca só e lembra só da parte da misericórdia, Mas é porque Deus é fiel. Fiel à sua palavra, fiel à sua vontade, fiel ao seu querer. E o querer dele é que nós sejamos participantes da obra dele nesse mundo. Deus é Deus e é todo poderoso, e ele poderia ter feito tudo isso sozinho. Basta uma palavra dele e tudo se resolve. Mas ele deseja usar a mim e a você. Ele deseja que cada pessoa possa fazer a sua escolha, ter a sua opção, Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano, para ele poder escolher e decidir, se ele quer se relacionar com Deus, fazer parte do reino, santificar o nome dele, fazer parte do reino e ver a vontade dele sendo estabelecida aqui, ou se quer continuar vivendo em rebeldia, afastado de Deus, longe de Deus, vivendo a sua vida nos seus próprios termos. Então, pensando em termos práticos, a vontade de Deus é que o seu reino seja instaurado aqui. Ele deseja ser Senhor de fato da sua criação, e isso ocorre quando tudo que está desordenado, por causa da queda, do pecado, é tocado pelo seu amor. E nós passamos a experimentar a plenitude de vida aí que eu acabei de citar lá de João 10:10. Toda vez que nos levantamos contra as forças contrárias do inimigo que se opõe à vontade de Deus, o reino vem. Quando oramos, seja feita a sua vontade, imploramos para que Deus mesmo faça com que o seu reino se concretize logo. Mas Deus espera que o ser humano se abra também para receber o seu amor e assim viva a plenitude daquilo que Ele preparou para a sua criação, para a humanidade. Ao se inserir no reino também, aceitando o convite de ser parte do mesmo, aquilo que chamamos de conversão, o ser humano então passa a cooperar para que verdadeiramente o reino venha e a vontade do Senhor se cumpra. O reino de Deus, o reino é de Deus, mas deve ser do homem também, que leva os sinais da justiça, amor e transformação aos seus irmãos. João vai dizer que é impossível dizer que a gente ama a Deus, a quem a gente não vê, se a gente não ama o nosso irmão, a quem a gente está vendo. Como que as pessoas vão querer buscar a Deus, cegas ainda pelo pecado, apesar do apóstolo Paulo dizer que a criação manifesta a glória de Deus, mas as pessoas cegas muitas vezes pelo pecado, elas não conseguem enxergar isso, e são as nossas atitudes, as nossas ações que podem contribuir para que essa cegueira espiritual, para que essas escamas que cobrem os olhos das pessoas, elas possam cair, elas possam ver ações claras da manifestação do amor e do reino de Deus através de nós. Então, somos nós que levamos os sinais de justiça e de amor e de transformação para as pessoas. Devemos fazer a vontade do Senhor, porque todas as vezes que fazemos
a um dos pequeninos dessa terra, ao próprio Deus nós estamos fazendo, diz lá o sermão dos últimos dias, né? Daquilo que aconteceria no final dos tempos. Devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Que embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas o que? Se diminuiu, né? Se tornando homem, e se tornando homem, mas se tornando homem, não o homem que senta no trono poderoso, né? Mas é o homem que vem para servir, se tornou servo, se tornou na forma de servo, daquele que veio para servir, e vivendo de uma forma boa, perfeita e agradável a Deus também, nós fazemos com que as pessoas consigam experimentar o reino de Deus, a glória de Deus e a vontade de Deus em todos os lugares. Então, esse tipo de vida leva a nos rendermos totalmente ao Senhor, confiando nele, crendo que assim como a sua vontade é perfeita e que acontece nos céus, ela deve acontecer também aqui na terra. O céu e a terra representam a totalidade da criação de Deus. Ou seja, quando clamamos que também na terra a vontade perfeita, boa e soberana do Senhor aconteça, nós estamos afirmando que se faça a sua vontade em todos os lugares e para sempre. Que ela cubra todas as dimensões da vida humana e da nossa existência. Assim como no céu já se faz a vontade de Deus, que se faça o quanto antes aqui na terra também. Orígenes, um dos pais da igreja também lá nos primeiros séculos, comentou assim: se a vontade de Deus for feita na terra, como é no céu, a terra não será mais terra, então todos serão no céu. Se a vontade de Deus for feita na terra, como é feita no céu, a terra não fica mais terra, e então seremos todos céu. Essa noite é uma noite em que a gente vem, né, para celebrar também. Hoje já fizemos pela manhã e vamos fazer agora de novo, né, a ceia do Senhor, fazer o memorial, né, da ceia. E o memorial da ceia é a reafirmação da nossa aliança com o Senhor. O Senhor que veio ao mundo, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas encarnou, tomou a forma humana, se humilhou, se tornou servo e sofreu a morte mais dura que poderia existir, que é a morte de cruz, e se entregou por nós. E a gente está hoje aqui para lembrar desse momento e confirmar a nossa aliança, né? Dizer para o Senhor, reafirmar a nossa aliança com o Senhor, significa dizer para Ele que a gente quer obedecer e que a gente quer orar assim, orar para que santificado seja o nome dEle, para que venha sobre nós o seu reino e para que seja feita a vontade dEle assim na terra como nos céus. E ao levarmos o nosso mundo para Ele, né, porque essas três petições iniciais elas falam em trazer o mundo de Deus aqui para a terra. E ao levarmos o nosso mundo para Ele, a gente vai pedir apenas o pão nosso de cada dia, pedir que Ele perdoe os nossos pecados, porque nós continuamos pecadores, né? Que Ele possa perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós, e pedir a Ele que não nos deixe cair em tentação, porque as tentações estão aí, né? Esse texto, a ideia da tentação é como se fossem as armadilhas que o diabo vai colocando no caminho, para que a gente possa ser enlaçado e a gente venha se desvirtuar e se desviar dos santos e retos caminhos do Senhor.
Então é uma oração muito diferente que Jesus ensina para nós daquela que os apóstolos, pastores e bispos têm ensinado por aí. E é com Jesus que a gente deve orar, é como Jesus que a gente deve orar. E para a gente orar como Jesus, a gente tem que desejar, em primeiro lugar, trazer o céu aqui para a terra. Trazer a vida de Deus aqui para o lugar onde nós estamos. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça dele, crendo que todas as outras coisas elas nos são acrescentadas. Buscar o reino de Deus e a justiça de Deus é viver de acordo com a vontade do Senhor. Nós vamos agora cantar ao Senhor e orar, nos prepararmos para esse momento da ceia. Então, aquilo que o Senhor falou ao seu coração, aquilo que o Senhor falou à sua vida, através dessa palavra, que você possa responder a Ele. Se há algo que você precisa colocar diante dele, precisa pedir que te ajude, que você faça isso nessa hora. Que você não deixe de participar da ceia, mas que participe, em comunhão com o Senhor e reafirmando para Ele o seu desejo de continuar fazendo parte do reino dele até que Ele venha. Amém? Vamos cantar?